Hoje teve a operação da Polícia Federal. Operação Disclosure. A pronúncia está correta, Débora? Corretíssima. Bela pronúncia. Disclosure. Gostou da pronúncia? Gostei. Operação Disclosure. Fraudes nas lojas americanas. A gente está muito acostumado a ver operação da Polícia Federal ligada a dinheiro público, ligada ao orçamento público. E a gente não está tão acostumado a ver operação da Polícia Federal ligada à proteção do dinheiro do público. Tem o dinheiro público e tem o dinheiro do público. No fundo é a mesma coisa. Vamos falar sobre isso. Mas a operação da Polícia Federal foi atrás são 15 mandados de busca e apreensão e eles foram atrás de 2 pessoas para prender. O ex-CEO da empresa, Miguel Gutierrez, e uma diretora, Ana Saicali. Os dois, não estão no Brasil. Ela está em Portugal, ele está na Espanha. Ele tem dupla cidadania, ela não tem. Ele vai ser aquela novela para trazer para cá. Ela talvez não seja a mesma novela. Vamos ver. Mas olha que coisa interessante. As lojas americanas são uma empresa centenária. Quase centenária. 1929, mais alguns aninhos, 100 anos de lojas americanas. Uma empresa de capital aberto, uma das 400 empresas negociadas na Bolsa de Valores. Empresa de capital aberto significa que tem dinheiro do público. É uma empresa pública, nesse sentido. Nos Estados Unidos, eles chamam de empresa pública. Empresa de capital aberto pega dinheiro do público. O camarada pode ter uma empresa de capital fechado, os sócios são aqueles que estão no contrato social, o Guinho, o Zezinho, o Luizinho, cada um tem 33%, ponto 3, um tem ponto 4, e ali eles querem dinheiro, vão no banco, podem pegar um papel aqui ou ali, podem pegar um empréstimo, podem fazer um mútuo, pode fazer o que quiser. Mas se resolverem abrir o capital, ou seja, se resolverem ter como sócios o público, as pessoas donas de ações que não são identificadas, são pessoas donas de ações, pode ter uma ação, 2 ações, 3 ações, aí ela se torna uma empresa pública, uma empresa de capital aberto. E a empresa de capital aberto tem uma série de regras. E ela vive da credibilidade, porque você vai lá e compra. Hoje em dia, olha que interessante, se a gente pegar quanto as pessoas estão colocando no seu primeiro investimento, em média menos de R$150. No primeiro investimento em ações, menos de R$150. Então, cuidado para não olhar para o mercado de ações. Tem 6 milhões de pessoas físicas no mercado de ações. 6 milhões de pessoas físicas. Para não olhar para esse mercado e achar que é o mercado dos abutres. Tem abutre. Que é o mercado da turma do coletinho da Faria Lima. Tem a turma do coletinho da Faria Lima. Mas tem 6 milhões de pessoas físicas que apostam nesse mercado. E apostam porque eles olham uma empresa e dizem, puxa vida, essa empresa vai crescer. Essa empresa vai dar lucro, essa empresa vai ocupar mais mercado, esse setor está indo bem. E todos os diretores de empresas, de relações com investidores que têm capital aberto, anunciando, avisando, falando dos valores, falando dos balanços. Não pode, numa empresa de capital aberto, um acionista saber mais do que o outro acionista. Não pode. Tudo que os controladores, ou melhor, tudo que os gestores estão fazendo, tudo que os diretores estão fazendo, o presidente vai fazer, ele tem que avisar todo mundo. Então tem os fatos relevantes, são de ampla divulgação. E você vai lendo aqueles fatos relevantes e vai tirando conclusões, apostando que aquilo que está escrito é verdade. Você tem que acreditar que aquilo é verdade, você não pode achar que aquilo é mentira. Você pode não acreditar na interpretação que a empresa está dando. Então você tem informações sobre o setor de petróleo e você está vendo que o mundo do petróleo está indo para um lado. Aí a Petrobras diz que vai fazer isto e aquilo e você diz, puxa vida, acho que não vai dar certo, porque eu estou vendo para onde está indo o mercado de energia, porque eu estou vendo que tem uma aposta
tem uma descarbonização indo para cá ou para lá, ou então não, puxa, eles vão explorar a margem equatorial, o pré-sal está produzindo ainda por um bom tempo, então vale a pena apostar, né? Investir. Você pode discordar da conclusão que os gestores da empresa querem que você acredite, mas você não pode duvidar de que aquela informação é correta. Você não pode duvidar. Ike Batista, por exemplo, tinha empresas de capital aberto e as informações que ele passava eram mentirosas. E as pessoas apostaram naquelas empresas que tinham um X, lembra disso? Tinha empresa de petróleo, tinha empresa de mineração. E as informações eram mentirosas. Ele dizia que ia produzir não sei quanto de petróleo, não produziu. Ele dizia que ia produzir não sei quanto de minério de ferro, não produziu. Então eram mentirosas as informações. Você poderia questionar aquilo que o Ike Batista dizia, porque ele estava sendo otimista demais quanto às perspectivas do mercado em que ele atuava. Mas quando ele dizia ali, vamos retirar X mil barris de petróleo, aquilo tinha que traduzir a verdade. Isso é um fato. Tem que tomar como fato. E não era fato. Então aquilo foi um escândalo. Ele ruiu e ruíram as pessoas que apostaram na empresa dele. Lojas Americanas. A ação está valendo 40 centavos, não vale nada, ela derreteu. Por quê? Porque as pessoas que acreditaram nos relatos das lojas americanas, e agora não tem mais nenhum responsável por isso. Agora a responsabilidade é da Polícia Federal, da Comissão de Valores Imobiliários, dos investigadores, do Poder Judiciário. Não tem mais responsável, sabe? Ah, mas os controladores, né, o grupo de sócios que controla a companhia, os sócios de referência, o Marcel Telles, o Beto Sicupira, o Jorge Paulo Lemann, aportaram recursos na empresa para recuperar a empresa. Tá? E o prejuízo causado ao público, aqueles que compraram ações das lojas americanas? Eles acreditaram no que dizia esse vagabundo desse Miguel Gutierrez, acreditaram no que diziam os gestores. Em janeiro do ano passado, o grupo de controladores contratou uma fera no mercado financeiro, que era o ex-presidente do Santander, o Sérgio Rial, e o Sérgio Rial chegou lá, dia 3 de janeiro, falando maravilhas das lojas americanas. As ações reagiram bem. 2 semanas depois, uma semana, sei lá, ele foi embora, dizendo que aquilo que ele disse não era verdade, porque ele descobriu uma grande maracutaia. Olha que coisa improvisada. Aí descobriu uma grande maracutaia e foi embora. Não dá para dizer que o Sérgio Rial tem a ver com essa maracutaia. Mas e os controladores dessa empresa? E os controladores dessa empresa? Qual é o grau de responsabilidade que tem aqueles que mantêm parentes no conselho de administração, monitoram os conselheiros de administração? E os conselheiros de administração? E as empresas que fazem a auditoria, né? Porque se as empresas que fazem a auditoria não conseguem pegar, se os controladores não conseguem pegar, se os conselheiros de administração não conseguem pegar, como é que a gente pode acreditar num mercado que nos convida a investir o tempo todo, sugerindo que as informações são confiáveis, porque são listadas no nível 1 de governança, ESG, PRQP. E você vai ver, e tem por trás uma grande maracutaia, patrocinada por um camarada que ficou 20 anos na companhia, chegou a ser o maior investidor individual da companhia, esse Miguel Gutierrez, chegou a ter mais de R$1 bilhão em ações das americanas. E está lá, um pilantra, um safado, foragido. Essa Ana Saicali, outra vagabunda, foragida. 2 vagabundos, foragidos. E aí, a gente, o público, eu não tenho ações das lojas americanas, mas digo, nós, o público, aparvalhados, dizendo, vem cá, se acontece isso nas lojas americanas, será que isso não está acontecendo em outras empresas? Será que o grau de transparência das companhias realmente é aquilo que a gente acredita, é levado a acreditar? Será que a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, pode nos asseverar que a situação
é confiável? Ou a gente tem que ficar esperando a Polícia Federal entrar para saber que tem bando de vagabundo por lá? Eu falei de dinheiro público e dinheiro do público, que são basicamente a mesma coisa, e a gente está mais acostumado a ver bandalha com dinheiro público, porque nós temos 5.500 prefeituras, temos 27 governos estaduais, temos várias autarquias, estatais, etc., para tudo que é lado, governo federal, 40 ministérios. Aí quando você pega esse bolo e você compara com 400 companhias abertas, tem mais de 10 vezes mais gestores e unidades de despesa no Estado do que em companhias abertas. 5.500 prefeituras, 4.400 empresas de capital aberto. Só aí já passa em 13 vezes e tanto, mais do que isso. Então, se pegar todas as unidades, você vai ter 20 vezes mais oportunidades de pilantragem no governo, muito mais, né? Estou falando 20, mas é muito mais. Mas isso não significa que o ser humano, podendo aprontar quando é de má índole, ele apronta. Significa que apronta. E apronta na iniciativa privada. Nós estamos falando de um buraco que as fraudes chegaram a 25 bi. O buraco na empresa passou muito disso. Chegou no quase o dobro disso. E quanto disso foi embolsado pelo Miguel Gutierrez e pela Ana Saicali e pelos outros envolvidos? Porque qual é a lógica dessa pilantragem descoberta pela Polícia Federal? Nas lojas americanas, os gestores maquiavam o balanço, melhoravam o resultado da companhia, melhoravam o valor das ações e aumentavam os bônus. Ganhavam os acionistas, Jorge Paulo Lemann, né? Marcel Teles e Beto Sicupira, embolsaram dinheiro, resultado da valorização das ações. Isso é um fato. Ainda que sem conhecimento das falcatruas. E os executivos ganharam mais bônus decorrente das falcatruas, ainda que nem todos tenham envolvimento com as falcatruas, nós não sabemos. Mas é isso, e quando as lojas americanas, o responsável por relações com os investidores, dava o briefing para o mercado, falando como estavam as companhias, como estavam as lojas americanas, ele sugeria que tudo ia bem, que tudo estava arrumado, que a empresa estava fazendo os investimentos, estava tomando as decisões acertadas. E as pessoas, trouxas, mal informadas, sacaneadas, compravam ações das lojas americanas. E compravam a 10, a 20, a 30 reais e agora está 40 centavos. Como é que fica esse negócio? Então, é fundamental que a gente acompanhe essa operação, porque se a gente quer um mercado de capitais mais sólido, se a gente quer mais mercado privado, se a gente quer mais fontes de financiamento baratas, de valor mais baixo, que fuja do mundinho do Selic, das taxas extorsivas no mercado financeiro, ou até da outra ponta do dinheiro subsidiado escolhido a dedo pelo BNDES. Se a gente quer as pessoas, a sociedade investindo no setor privado brasileiro, o setor privado brasileiro tem que honrar a confiança da sociedade com informações certas, corretas. Então, por isso é muito importante essa operação da Polícia Federal, para ir em cima dos picaretas, que eles sujam a imagem de todas as empresas de capital aberto do Brasil, das maiores às menores. Quem é que vai confiar, sabendo que nas lojas americanas, que tinham as maiores águias do mercado, Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Teles são as maiores águias do capitalismo brasileiro, recente. E eles botavam o nominho deles na Americanas e as pessoas iam lá e pá, pô, não é possível, né? Esses caras são bons, né? Tiveram problema nos Estados Unidos. Tiveram que pagar multa por coisas muito mal explicadas por lá. Mas são águias no mercado. Aí águias no mercado aprontam pra gente essa cilada, deixam ali no posto um dirigente que roubou a empresa. Eles vão dizer que eles são vítimas também, tá bom. Mas
eu não fiz propaganda das lojas americanas, o Marcel Telles, o Beto Sicupira e o Jorge Paulo Lema fizeram, colocando o nome deles e sugerindo que o fato de eles estarem lá, isso era em si um fator de credibilidade. Então, tem um negócio bem complicado aí, a gente vai acompanhar essa história, a Interpol já foi avisada, eles estão na lista dos procurados internacionais, porque são foragidos. Miguel Gutierrez, bandido, vagabundo, Ana Saicali, bandida, vagabunda. Essa duplinha aí está sendo procurada na Operação Disclosure que a Polícia Federal disparou hoje. Nós vamos acompanhar. Não sei se você concorda ou se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.